Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um estudo. Vamos fazer uma oração, né? Vamos dar continuidade no capítulo 8 do livro da Joana. Então, vamos fazer uma oração. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueça de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Que a espiritualidade esteja presente para nos esclarecer da melhor forma possível. Glaucia, você lê ou a Karina lê? Você lê? Se quiser, eu leio. Então, pode começar. Eu vou só ler essa frasezinha de cima, que eu acho que ela dá continuidade. As pessoas que não se esforçam por preservar os ideais de enobrecimento perdem as batalhas da evolução antes mesmo de iniciá-las, perturbando a marcha do progresso geral. Afirma-se muito, como justificativa para não se esforçar, que não se logra manter o nível do ideal necessário. No entanto, a execução dos hábitos viciosos dá-se mediante esforços que incorporam ao cotidiano como fenômeno natural. A libertação deles somente é possível através do investimento de energias que se lhes opõem. Não raro, os indivíduos, em razão do prazer que experimentam na vivência viciosa, sacrificam-se, aplicando todos os valores imagináveis, a fim de continuarem com as sensações a que se escravizam. Quando se lhes propõe, no entanto, a mudança para as emoções duradouras, negam-se ao esforço, por acomodação ao que já fruem, mesmo que lhes seja desgastante. Ninguém vive sem esforço. Ultrapassados os limites dos fenômenos automáticos, a vida exige o empenho da vontade, a aplicação e direcionamento das energias. Quem se esforça em um sentido, realiza-o também em outro, se quiser. Esforça-se retamente. Esforçar-se retamente é saber aplicar a capacidade dos seus recursos naquilo que propicia a felicidade real, duradoura, sem as aflições dos prazeres fugidios, que necessitam de repetir-se sem cessar, não lhes aplacando a sede, antes aumentando perturbadoramente. Vamos comentar? Então, aqui fala dos nossos vícios, né? As nossas coisas erradas, que a gente vira escravo dessas coisas que a gente faz rotineiramente, e aí fica difícil da gente sair disso. Mas a mudança é necessária. Se faz necessário a gente mudar essa maneira da gente viver, que a gente sabe que é pelo prazer, a gente mudando, isso faz parte do nosso crescimento. Mudar faz parte do nosso crescimento. Mudar é necessário. Mas existem pessoas que não querem mudar. Existe esforço, né? Não tem nada que a gente possa fazer para que o outro mude, a não ser a gente mesmo. Né? Karina, quer comentar alguma coisa? Vilma?
Não, tudo certo, gente. Tudo bem. Esse gancho aí, até muda, mas tem hora que eu peguei caído, né? No gancho da crise, para a gente que está falando por mim, cara, que vem arrastando ao longo das nossas jornadas, no nosso dia a dia, até mesmo, vamos dizer, reencarnação, é um pouco assustador quando você escuta uma questão, igual você fez a colocação de linha, que você compreendeu. Para nós, eu estou falando por mim da Ribeira. Isso assusta a gente. Isso, a gente faz assim, né? Falando assim. Mas viu, sabe o que eu queria? Mas viu, essa mudança que eu não consigo entender é o seguinte: a gente vê várias reencarnações, certo? Várias reencarnações. Sim. Nessa reencarnação hoje, atual, a gente tem uma noção da coisa, por quê? Porque apareceu Kardec, né? Essa doutrina, e a gente começou a estudar, e aí apareceram os livros, e aí a gente tem noção da coisa, então a gente tenta mudar e vai levar um pouquinho disso aqui para outra reencarnação. Sim. Você vai lembrar alguma coisinha e tal. Tá. As reencarnações passadas, que nem existia espiritismo, que ninguém tinha noção de nada, a não ser se você já nasceu bom ou ruim, a pessoa não tinha muito o que praticar, porque ela não tinha estudo, ninguém não tinha esse tipo de coisa que deixa você consciente das coisas. Mas sempre tinha alguém bom falando para você, não faz assim, provavelmente isso é Sim, mas errado. não é que nem agora. Não. Não é que nem agora. Então, Mas que tinha. o que acontece? Muita gente reencarnou 50 vezes lá desde que o mundo é mundo e, como diz, entre aspas, ficou meio que na mesma, porque não tinha consciência das coisas. Por exemplo, se eu não conhecesse o espiritismo, eu nunca fui um cara ruim, nunca pratiquei nada de ruim. Mas se eu não conhecesse o espiritismo, o kardecismo, eu estaria praticando as coisas que eu estava fazendo, os mesmos vícios. Não que eu me livrei de tudo, as mesmas coisas. Então, por isso eu digo, se você não tiver alguém ou alguma coisa para você conhecer, praticar, muitas vezes não é nem por maldade. Entendeu? A gente nunca faz por maldade, a gente faz por interesse próprio. Desde que a gente é gente. Gostei da colocação. Você entendeu? Tudo anda um pouquinho, também. Tudo. Virar um Chico da vida é meio impossível. No esforço. De causa bom, você aprende, é muito. Ó, na verdade, eu não sei te falar tudo sobre Chico assim, dessa maneira, né? Mas pelo que eu entendo, obrigada, viu, meu bem? Pelo que eu entendo, Chico, ele não veio para passar provações, ele veio para ser com missão. Quando a pessoa vem com missão, ela passa por algumas coisas assim para mostrar para nós aquilo que é o certo a se fazer. Tudo bem que o Chico passou umas coisas bem pesadinhas, né? Talvez ele resgatou algumas coisas lá do passado, ali do finalzinho do passado dele. Mas foi a forma que ele lidou com isso que fez ele melhorar. Por exemplo, ele já veio vendo, escutando o espírito. O mentor veio para cuidar dele, que era o Emmanuel, né? Que vinha falando para ele, não faz assim, faz assim. Não faz assim, não faz assim. Só que olha as privações que ele passou para mostrar para a gente que é possível fazer. Sim, mas... Aí ele passou porque ele fez alguma coisa de errada no passado? Não, mas o caso ele fez para servir de exemplo. Ele né? já foi escolhido para
para esse tipo de pregação que ele veio para fazer. Exatamente. Agora a gente não. A gente escolheu lá em cima o que a gente ia passar aqui embaixo. Eu escolhi isso, né? Todos nós. Então, mas por que não... Então, o que tem que ter Aí- um mentor que conversasse comigo? Aí eu ficava mais, né? Mas aí, Ribeiro, dentro do que você escolheu lá em cima, vieram as provas. Aqui Bom, eu falo isso, mas não sou exemplo para ninguém, não, porque eu também não sigo muita coisa, não. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo aqui muito besta. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ser ladra. Teve várias oportunidades na minha frente e eu pedi para pôr isso como provação. É o que eu escolho que faz a diferença nesta encarnação. Pode ser que eu esteja pagando coisa do passado, aquilo está vindo como prova, para ver se eu vou continuar sendo uma ladra ou se eu vou mudar o caminho. Por exemplo, eu sempre, vamos supor, nas outras encarnações, eu sempre vivi com homem agressivo, homem que bate. Vou dar um exemplo. Homem que bate. Nessa encarnação, eu encontro um homem, me apaixono por ele, e quando ele começa a me bater de novo, me agredir de novo, talvez em outra encarnação eu possa até ter matado, porque ele me agredia ou qualquer outra situação, o que eu vou fazer agora que vai mudar? O que aconteceu no passado e o que vai mudar para mim no futuro, nas próximas encarnações. São as escolhas que eu faço hoje que vai fazer eu pagar as coisas do passado e não criar dívidas para o futuro. Então, assim, hoje a gente tem essa condição de ter esse estudo para mudar e melhorar e evoluir. Mas, assim, é fácil fazer isso? Não. Quantos anos a gente está no Centro Espírita, né, Túlio? Eu e você? Quantos anos? Mas, viu? Ó, é que nem, por exemplo... E tem coisa que a gente ainda faz errado. Viu? É que nem, por exemplo, a memória da gente, quando você reencarna, você esquece, para não sofrer. Mas devia ter uma vírgulazinha, pelo menos quando você sonhasse de alguma coisa, porque daí iria, sonhando, não? Aí era melhor até para você consertar as coisas agora no presente de alguma coisa do passado. Eu acho que seria um negócio assim, interessante. Mas isso, Ribeiro, a gente vai naturalmente que isso acontece. Mas, Você naturalmente, chega um ponto que você fala Não, mas assim, eu não quero acho- mais isso. mas como naturalmente, o Túlio sabia que ele era mulherengo lá na coisa passada? Você pode hoje falar, eu não quero mais Mas ser. continua. Não, a questão não é essa. A questão é o seguinte, lá no seu inconsciente está gravado tudo que você fez. Você pode não ter a lembrança viva aqui, a memória, a consciência daquilo que você fez no passado. Mas quando algo acontece na sua vida, você tem dois caminhos. E aí é que tá. Se você realmente decidiu que nessa encarnação você não vai fazer daquela forma, você não faz. Não, eu E entendi. eu vou te explicar o porquê disso. Eu convivi com pessoas, Ribeiro, eu sei que a sua vida também não foi fácil, a dela não foi fácil, a da Maria de Lourdes, do Túlio, aí para trás. Agora eu posso falar de mim. Eu convivi com pessoas que eram extremamente agressivas. Eu convivi com pessoas que usavam droga, eu convivi com pessoas que roubavam, eu convivi com pessoas de tudo quanto é tipo que você imaginar. Mas toda vez que eles falavam assim para mim, vamos, eu falava assim, pode parar. Eu não sou disso, eu não vou fazer. Se eu não... E assim, eu não tenho lembranças do que eu fiz no passado, mas eu sabia que eu não precisava cair de novo naquilo. Então, quando eles falassem para mim, você é careta,
Sou mesmo. Sou careta. Você quer fazer, é uma escolha sua, mas eu não quero. E nem por isso eu deixei de gostar dessas pessoas, eu deixei de conviver com essas pessoas. Até um certo ponto da minha vida, eu falava para elas, vamos fazer a coisa certa. Teve um rapaz que o irmão dele até foi assassinado por conta de droga e roubo e mais não sei o quê, e mais coisas que ele fez. E esse irmão dele, ele me respeitava muito. E ele convivia muito comigo. O que aconteceu? Chegou uma época que eu fui ameaçada pela minha mãe, que se eu continuasse convivendo com ele, ela ia chamar a polícia, né? Porque ela ficava com medo também da polícia me encontrar com ele e me levar presa, porque isso acontece. Que, tipo assim, independente de quem tá na roda, quem faz o que faz, foda-se pra polícia, né? E aí, eu cheguei para ele e falei, ó, infelizmente a gente vai ter que parar de conviver junto, por conta que você fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo, você não quis seguir outro caminho. Então, agora, devido às condições que a minha mãe me impôs, como eu não quero te prejudicar, eu não vou conviver com você mais. Mas continuo te respeitando e gostando de você. Foi essa a minha conversa com ele. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Ele ajoelhou e falou assim para mim, você me faz mudar o meu caminho, não larga, não me deixa. Aí eu falei para ele assim, falei, mas o que eu faço? Eu não tenho o que fazer nesse momento. Primeiro porque eu sou de menor. Eu era de menor na época. O que eu tinha autonomia para fazer? Eu não queria que ele fosse preso ou que acontecesse qualquer coisa com ele, então eu me afastei. Ele falou assim, infelizmente você está me levando de novo com a vida que eu estava gostando, mas eu não consigo sem você. Falei, são escolhas. E ele era bem mais velho que eu na época. Então, assim, é isso que eu falo, são escolhas. E aí a lembrança é exatamente o fato de eu não fazer, de eu escolher não fazer, entendeu? Porque se eu escolho permanecer no erro, vamos supor, não, beleza, foda-se, eu vou mesmo fazer com você e pronto. Quer dizer, o que eu tinha pedido lá em cima para passar aqui, eu fui reprovada de novo. Mas então, Bill, então os atos desta encarnação nossa aqui é sempre progredindo. Não regride. Tá. Vamos pegar um serial killer hoje aí, né? Que existiu aí vários aí, matou 4, 5, 6 mulheres. Quer dizer que na reencarnação passada ele era daquilo ali para pior. E aí ele reencarnou para fazer diferente e não deu conta. Caiu de novo. Tá, mas o fato dele matar um lá atrás e matar 5 agora é a mesma coisa? Um crime é a mesma coisa que cometer 5 crimes? Sim. É o ato. Sabe por que eu falo? Porque, ó, você vê, ó, isso aí vai ser daqui para frente, né? Tem gente aí que você ouve falar em certas coisas do arco da Leia. Eu fico imaginando quantas reencarnações o cara vem fazendo a mesma coisa, porque se não regride, o que eu penso? O cara hoje, então ele está a 100 reencarnações, 50, 100 reencarnações, só cometendo mais ou menos o mesmo tipo de crime. Exato. Tem Ele está erro, estacionado. Estacionou. tem erro, que tem Estacionou. momento que você não tem condição de sair dele. Tem coisa que você sabe que está errada, mas às vezes em determinados momentos você não consegue. Então, mas aí, quando ele morre, por exemplo, morreu lá, ele quando ele vai reencarnar de novo, ele não faz um pacto, alguma coisa lá, um contrato, alguma Ele coisa? faz, só que chega aqui, na hora da oportunidade dele escolher não fazer, ele faz de novo. Mas isso que eu falo para você, mas não tem alguma coisa que fica no subconsciente? Fica, mas ele não ligou para isso. Para ele é mais fácil fazer o que ele está fazendo. Então, Vou te dar outro exemplo. então, o plano espiritual deve pegar esses caras lá e já dar um jeito neles lá mesmo. Não reencarna mais ela. Aqui mesmo que vocês vão ficar, aqui mesmo vão se acertar. Mas precisa reencarnar para ter aprovação. É assim, ó. Por exemplo,
Eu vou contar uma coisa pessoal, tá? Antes do Fábio, eu perdi um bebê de 1 mês e meio. Fiquei me sentindo culpada, porque eu estava fazendo escola progressiva, ia formal naquela época. O médico falou que foi por conta disso que acabou acontecendo o aborto espontâneo. Eu chorei muito por meses. Um dia no centro, veio uma mensagem para mim da seguinte maneira: mãezinha, não fica assim, não. A culpa não foi sua. Eu realmente me programei para reencarnar com você. Mas, na hora que eu vi a sua vida, a sua correria, as coisas que você fazia, o jeito que você levava a vida, eu desisti. Deixa eu te falar, eu sou um espírita suicida já tem muito tempo. E eu sabia que se eu reencarnasse com você, na loucura que você é, no aceleramento que você é, eu não daria conta. Eu ia fazer isso de novo. Então, antes de reencarnar, eu já desisti. É lógico que eu não ponho a culpa nele, mas isso também foi uma aprovação para mim. Então, pelo que você está falando, a pessoa fica grávida, o espírito só vai entrar no feto, no bebê, na hora de nascer. Uhum. Ah, Ele acompanha durante toda a gravidez. ele está aqui do lado. Sim, sim. Então, ele acompanha a mãe. Entendeu? E aí, só que ele já era um espírito que costumava desistir. E ele desistiu de novo. E aí ele falou, então eu vou estudar mais, eu vou voltar a conviver com você, mas eu vou voltar a conviver com você como seu neto. Aqui deve ser alguma coisa. Então, assim, agora, existem casos também que a mãe já abortou tanto lá para trás que a hora que ela vem numa encarnação que ela é doida para ser mãe, o aborto acontece espontaneamente para ela sentir como foi o que ela fez com os espíritos passados. Então, assim, quer dizer, tem N motivos que acontecem. A gente não sabe a real o que foi que a gente fez, mas as oportunidades são dadas para a gente escolher. Por exemplo, eu fui mãe com 16 anos. O pai pediu para mim tomar um remédio para me abortar. Dentro de mim, eu falava assim, você tá louco? Não vou fazer isso nunca, né? Se você quiser, eu sei que toma o remédio. Eu ainda falei isso para ele. Então, quer dizer, Deus me testou de todas as formas para ver se eu ia... Quer dizer, então eu convivi com drogada, eu convivi com gente que roubava, eu convivi... eu conheci gente que era assassina. Cara, eu conheci gente prostituta. Não estou falando que eu não estou condenando nada disso. Eu estou falando que eu passei por essas situações. Oportunidade que você teve de passar por E nem por isso eu fui na onda. Porque tem muita gente que é assim. Primeira jipada que passa. Vai na onda. Entendeu? Então, eu acho que depende de cada ser, de cada coisa que foi passado. E é isso. Eu acho que a gente tem que ir aprendendo aos poucos. E não é fácil. A gente estuda, é o tal de não julgais. Aí, a hora que você vê, você está falando assim, putz, mas que cara mala. Putz, que mulher safada, né? Então, assim, a gente faz isso o tempo todo. As provas vêm o tempo todo para a gente. O tempo todo. É a gente observar e fazer o caminho certo. É fácil? É do dia para a noite? Não. É um dia de cada vez, um minuto de cada vez. Por isso que a gente tem o presente, né? É para a gente viver o hoje. Passado é para a gente aprender. Futuro a Deus pertence. Porém, o que você escolhe hoje, como diz o meu marido nos estudos dele, você não é obrigado a plantar. Mas a partir do momento que você plantou, a colheita é obrigatória. Vamos continuar? Um esforço bem dirigido
as energias se retemperam e as motivações, por serem elevadas, mais atraem os novos tentames que se sobrepõem aos limites e desgastes dos sofrimentos. A mente, colocada em áreas nobres, anestesia as sensações dos desajustes e das enfermidades, emulando na conquista da harmonia, que se alcança mediante esforço retamente aplicado. Das pequenas e constantes tentativas de agir corretamente, se desenvolvem as forças que serão canalizadas para os grandes cometimentos, mesmo que desconhecidos das demais pessoas. A constante renovação moral e todo o trabalho de alterar a estrutura do comportamento exigem o reto esforço que leva ao êxito. De natureza íntima, decorrem do crer nas metas a alcançar, do valor que possuem, a fim de querer com afinco, de modo a evitar a capacidade de ação, sem o que o tentame malogra, fracassa. Esse esforço decorre da aplicação do pensar retamente. O que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. O pensamento é fonte geradora e dínamo, quer dizer, esforço, condutor da vida para a vida. A energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande, direcione-a. No que tange aos sofrimentos, a sua multiface, a ação mental é relevante. O Wellington não fala, lá no curso, que tudo é vibração? Quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, a gente adolescente, os hormônios tá, né? Então, quando eu fiz 15, eu descobri que eu tinha sido adotada. Da forma que foi me contada a história, eu fiquei revoltada. Quem é que você acha que estava comigo? Qual era a minha vibração? Eu só escutava... Tudo bem que eu gosto de MPB, mas eu só escutava música muito melancólica. Eu ficava o tempo todo no quarto pensando por que fizeram isso comigo. Quem me acompanhava? Quem estava comigo? Eu preferiria ficar no meu quarto do que ver gente. Eu ia para a escola porque eu era obrigada. A culpa não é sua, filha. Por mais que, ainda mais na sua idade que você tinha. Sim, mas aí quem manda nos meus pensamentos sou eu. Sim. Quem permite isso sou eu. Sim, mas você não tinha noção de que isso acarretava maus espíritos. Você não tinha Eu noção disso. tinha noção porque a minha família era espírita. Mas mesmo assim eu mandava todo mundo para o espaço. Toda vez eu era muito agressiva. Então, assim, a minha mãe falava as coisas comigo, eu falava assim, e por quê? Pra quê? Foda-se. Então, assim... A mãe adotiva. É a mãe adotiva, aí. Então, eu me perdi no que eu estava falando. Você ficava Aí o que aconteceu? Minha mãe, por ser espírita, ela falava assim para mim, vamos lá no centro. Eu falei, lá, vem a senhora com essa história de novo. Eu já falei, eu não quero. As companhias também não deixavam. É a mesma coisa da Vamos! Vamos! Vamos lá, não vou. Até o dia que eu casei, bom, antes disso, ela falou assim, você não vai, não? Eu falei, não vou. Ela falou, tá bom. Como ela conhecia todo mundo do centro, e isso, gente, eu estou contando aqui, isso são exceções, isso não acontece sempre, isso não é
Coincidência? Não é proveniente acontecer, não é assim que funciona. Mas a minha mãe fez isso na época. Eu estou ilustrando aqui. Ah, você não vai, não? Ah, então. Ela combinou com o povo do centro, o povo do centro foi para minha casa. E aí fizeram uma oração lá e tal, não sei o quê, encaminharam os espíritos que estavam comigo. No outro dia, eu era outra pessoa. Outra pessoa. Quando eu casei, que eu comecei a ter mais calma, mais brandura para conversar com a minha mãe, que minha mãe entendeu algumas coisas também. Aí ela pegou e falou assim, Cristiane, quando a gente discutia, não era com você que eu estava falando. Era com os espíritos que estavam com você. Pois você ainda não tinha a consciência Você nem notava. do que você estava fazendo. Só que eu também não podia falar para você, que era uma pessoa muito medrosa, que eram espíritos. Sua mãe também tinha mediunidade de ver? Tinha. Ver? Então, assim, a gente não cai no lugar errado, né? Então, eu acho que o que fala aí está certinho. As coisas acontecem pelo nosso pensamento. Se eu começo a pensar, as coisas estão difíceis, desafiadoras, vamos pôr assim. Aí eu começo, mãe, tá muito difícil. Não vai dar certo. Não, mas eu preciso resolver. Pronto. Eu já não vou conseguir resolver nada. Mas eu vou dar um exemplo bem fraquinho aí, de vício. Pelo que a gente estudou, que os espíritos, eles encostam em quem tem vício e coisa e tal. Eu gosto de tomar uma cervejinha. Assim, bem socialmente, assim, de vez em quando, eu gosto de tomar uma cervejinha. Então, como diz, tem aqueles espíritos que tá ali, que gosta também, e aproveitando a coisa. Agora, eu pergunto para você, eu estou fazendo isso daí, mas eu também gosto, não é? Não é por causa dos espíritos. Vai falar, não, porque o vício, muitas vezes, o cara é drogado, porque o espírito, mas ninguém perguntou se o cara também não gosta. Não. Sim. Como o espírito gostava quando ele era vivo. Concordo. A diferença é quando você fala para a pessoa, Ribeiro, não bebe todo dia, não, que isso vai te fazer mal. Aí você fala assim, só hoje, não vai ter problema. Você está com a consciência que aquilo está te fazendo mal, e aí não tem problema, não. É você, às vezes, permitindo um espírito que já está acostumado a beber com você, falar assim, não tem problema não, é só um golinho, vai lá, bebe. E você aceita a influência dele. E acaba. Você também gosta, mas você acaba caindo na influência dele, mesmo sabendo que está errado, que você não precisa daquilo. Entendeu? É diferente de uma pessoa que está descontrolada e precisa de uma ajuda. Por exemplo, a pessoa é alcoólatra. Ela gosta mesmo de beber, só que ela perde o controle disso. O cara, quando chega ao colo, é porque daí já tem espírito que estão em torno dele. Exatamente. E aí você precisa do quê? De entrar com medicamento, de entrar com um tratamento mais severo. Eu conheço pessoas que chegou num ponto que não tinha nada para beber, bebeu perfume, porque tem álcool. Eu falo porque eu já aprendi, por causa desse estudo, eu já aprendi a diferenciar quando é eu que estou querendo alguma coisa ou quando é outra coisa. Por quê? Eu já sei separar, mas muitas vezes eu cedo e, por exemplo, se eu estou com vontade de tomar alguma coisa, que é eu que estou com vontade, ou se é eles que estão pedindo, se vou fazer alguma coisa errada, um pensamento, eu sei quando é meu, quando não é. Eu já aprendi a saber. Pensamento, todas essas coisas. Isso eu já... Só que muitas vezes vem o pensamento ruim, alguma coisa para fazer, mas eu cedo, porque... Age por impulso. Mas que eu já sei definir, já sei. Isso tenho certeza. Assim, porque nada é certo, nada é errado, né? Hoje o que é certo hoje, amanhã é errado, o que é errado hoje, amanhã é certo. Acho que assim, a gente pensa assim, tudo tem consequência, a gente não aprendeu isso? Qualquer atitude sua não vai ter uma consequência? É errado, mas você está disposto a assumir a consequência? Se você tiver. Porque fica você fica impulsivo, tipo assim, eu termino de tomar café de manhã,
Primeira coisa que vem na mente, assim, que eu sei que não é acender um cigarrinho e ir lá no coisa jogar poker. E eu já fiz esse teste de tipo assim, não, hoje não, agora não vou. Mas eu sei que é por quê? Porque eu sei que não é da minha vontade aquela hora. Mas fica ali. Então, enquanto você não vai, fica ali. Então, aí isso aqui que você tem que fazer, mudar o foco. Então, Ler um livro, sair para a rua, Cuidar do jardim, cuidar do jardim, fazer outras coisas. brincar com o gato. deixa eu falar para não perder o raciocínio. Nós temos que tomar consciência de duas coisas aí. Quando você falou, eu já sei separar, quer dizer, então, quem vai ganhando consciência, mais é cobrar. Fez errado, tchau. Tenha consciência, tchau. E essa coisa que você falou ali, eu teimei com o espírito, mas eu cedi. Aí, igual a Cris falou, muda o foco. Vou ali, vou fazer uma caminhada ali. Sai de perto, né? Caminha, dispersa, e depois você volta. Aí, se você já voltar, não, que não tá tomando aquela cerveja que tá ali, aquele vinho, já é outro. Porque tudo, viu? A gente tem a mania de tudo jogar nas costas dos. Não é, gente. Muita coisa não. Eu falo que a maioria das coisas é vontade da gente própria, de você xingar, de você falar alguma coisa. Por exemplo, hoje eu estava assistindo os réus lá, coisa lá, e toda hora eu falava, esse cabeça de ovo, esse é comigo, já mandaram tomar. Mas era eu que, entendeu? Eu. É da sua personalidade. Não é os espíritos. A questão não é jogar tudo nos espíritos. Não é isso, não. A questão é a responsabilidade que a gente tem de permitir eles te fazer isso com a gente. Entendeu? Eles não são culpados. Culpados somos nós que permitimos. Eles ficam buscando brecha. E se a gente faz... Mas será que também, quando nós for para o outro lado, lá nós vamos também ficar fazendo essas coisas com Pode ser que sim. Os encarnados? Pode ser que sim. Sabe por quê? Às vezes, você pode chegar ao ponto de, assim, um negócio ser tão exagerado em você, você precisa tanto daquilo, que quando você desencarna, independente do que seja, você vai fazer a mesma coisa, porque você vai procurar aquilo, porque aquilo te faz falta. Entendeu? Então, assim, se a gente tem essa consciência, aquilo que a gente vê que é errado, a gente tem que começar a desapegar para quando passar para lá, a gente não ficar atrás de ninguém. O único medo, o único medo que eu tenho e preocupação, é gravíssimo, isso é toda noite, eu lembro do meu sonho. Toda noite eu sonho que eu estou fazendo algum serviço no banco, ou fui para outra agência, fala, Jesus, né? quase morri no banco 30 anos, por trabalhar no banco. Você não, eu sonho todo dia, é as mesmas coisas. É porque ainda tem alguma coisa que está te ligando a isso. Entendeu? Tem alguma coisa que você ainda não conseguiu se desvencilhar do trabalho do banco. Karina, o que você falou aí é difícil mesmo, viu? Lidar com essas pessoas assim, né? Que toma perfume não é fácil. Sim, não foi fácil, não. Ele até sumiu depois, ficou uns 2 anos que a família nem sabia onde ele estava. Foi complicado na época, mas graças a Deus hoje tudo certo. Ele é dono de uma mercearia, vende bebida e nunca mais ele colocou nenhum tipo de álcool na boca, gente. Ele é uma prova viva de que é possível, viu? Exatamente. São os bocados. A pessoa tem que querer. Sim. Né? Literalmente tem que, como se diz, tem que ir lá no fundo do poço, viver, né? Algumas pessoas têm. Infelizmente. É verdade. Vamos parar por aqui, porque já são 8h20. Você marca aí onde nós parou também, Karina? Qual que é o parágrafo? Todo aquele que se deixa dirigir. Combinado.
Olha só essa frase que nós vamos ler semana que vem. Todo aquele que deixa dirigir pelo pessimismo e pela depressão faz os quadros enfermiços. Tá ruim de ler aqui. Debatendo-se nas malhas de dores perfeitamente dispensáveis. Então, quer dizer, a pessoa busca dores, por mais que a gente sabe que depressão... Eu vou falar uma coisa muito real. Depressão, transtorno, isso não é frescura. Isso existe. Isso precisa ser tratado. Mas, normalmente, é a própria pessoa que busca isso. Ah, mas ela já nasceu assim. Tem coisa que não. Tem coisa que não. Tem coisas que vêm para a pessoa, para as coisas melhorarem, e aí o que acontece? Os pais não dão conta. Tem pessoas que buscam com a própria mão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos supor da depressão. Depressão é uma pessoa que fica triste profundamente. Não sabem por quê. Algo, tem 2 tipos. Tem pessoas que aconteceu algo e ela não aceita aquilo que aconteceu. Ela somatiza. Aí, tudo que acontece com ela acha que é porque ela é errada, é porque tudo está errado, e ela vive nesse ciclo. Existem outras pessoas que o fato de não aprender português, vamos supor, ela entra numa tristeza profunda. Eu estou dando um exemplo aqui muito besta, viu, gente? Ela entra naquela tristeza, ela vai ficando triste, porque assim, ela fala com você está errada mesmo, aí ela fica triste. Não, mas se você continuar desse jeito, não dá certo. E ela e aí ela começa a acreditar nisso. Internalizar. Que ela não deu certo, que as coisas não dão certo, que não funciona, que ela não consegue aprender, que isso, que aquilo, né? E aí ela entra nessa depressão, de chegar ao ponto de não querer tomar banho, de não querer sair do quarto, não tem vontade de mais nada. Nem fome tem. Nem fome não tem. Então, assim... Ou fome demais. Ou come demais. É um dos 2. Então, assim... às vezes as pessoas buscam as coisas com as próprias mãos. Não tem aquela... Isso também, às vezes, traz do passado. Acontece algo para ela, tem iniciativa, e ela prefere recuar e ficar triste e morrendo aos poucos. Isso não é legal. E isso nós estamos falando no aspecto físico. Exatamente. Agora, você imagina uma pessoa com todo esse aspecto e, além disso, com um obsessor. Ainda tem a parte espiritual, mental. Porque conversa com uma pessoa dessa. Ela fala assim, não, mas não tem jeito para nada, não. Tudo é difícil. Tudo não dá certo. Não, para que eu vou levantar? Eu não presto para nada. Esse não presta para nada já é o obsessor. Ou então, quando a pessoa fala mais a cabeça da gente. Também, né? Quando eu tive uma vez, falei que nunca mais eu pego depressão, meu pai dos meninos, né, que eu só fazia uma vez, ele falava tanta coisa na minha cabeça que eu comecei a acreditar que aquilo que ele falava era verdade. Eu acreditei que eu era tudo aquilo que ele falava. Enquanto eu não tenho com minha madrinha que me deu uma sacudida, sabe? Para mim poder acordar, e demorou a sair. E assim, eu ouvi uma psicóloga contando, eu lembrei isso, uma psicóloga, ela falou que ia contar morrendo de vergonha. Você cria uma dependência da pessoa que você não consegue sair dela. Você sofre demais para sair. Então, até que você consegue sair, você já está lá no fundo do poço. Mas aí é aquela história, né? Quando você está no fundo do poço, só tem um caminho, só tem jeito de sair para cima, porque você já está no fundo. Aí você sai. Obsessor encarnado. Eu acredito Você que tinha um seja. obsessor encarnado. Seu marido era Não, mas eu acho que ele é até obsessor hoje, porque ele de longe ele consegue me... Claro. 15 anos depois. É mente. 15 anos A mente depois. não morre. Hoje Mas não, aí hoje não que- mais, né? é. Mas assim, tem coisa que ele faz que com os meus filhos que ainda me atacam, entendeu? Mas aí hoje eu já sei lidar mais com a situação, mas assim,
Eu acho que a gente cria uma dependência. Se a pessoa vai falando, eu até acredito E por naquilo. que você acha que você criou essa dependência? Acho que medo, talvez, não sei, o menino pequeno, e ele falava aquilo, eu Não achava é que era só isso, verdade, né? não sei lá. Não é só isso, não. Isso daí é só uma parte. Talvez, talvez, você teve uma falta lá atrás e que você, mesmo ele te tratando dessa forma, é o que você tinha. Entendeu como é que funciona? Às vezes eu não tive algo lá atrás. E aí, porque é dessa forma, então tá tudo certo, porque pelo menos assim eu tenho atenção de alguém. Hoje, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, gente, como é que eu aguentei tudo aquilo? Por que eu não saí antes, sabe? Mas naquele momento eu não conseguia. Parece que não tinha uma porta. Todo jeito que eu fazia, parece que a porta fechava. E assim, aí você vai criando aquela dependência, você acha que você tem que aguentar. Até que você faz e fala assim, eu aguentei tudo aquilo. E isso a gente vai, é um trabalho, né, de formiguinha. Igual você falou, por que eu aguentei tudo aquilo? Mas até hoje eu acho que ainda tem coisa que a gente tempo? ainda não conseguiu libertar, né? Quanto Desde que eu tempo? me conheço por gente, só tem uma coisa que que já me deu depressão, né? Depressão profunda. Marvado do político. Deixou de qualquer coisa. Brincadeiras à parte, mas assim, tudo na vida da gente foi uma questão assim, você só deu um basta a hora que você falou assim, chega, não foi uma escolha? Sim, uma pessoa me sacudiu, né? Porque eu acho que não fosse minha madrinha, não sei. Eu acho que tudo questão de escolha. Mas que não é fácil ser forte. Vamos fazer a prece? Até, Karina, até a próxima semana. Obrigada por tudo, viu? Vamos fazer a prece que está em cima da hora. Vamos agradecer a oportunidade de hoje de ter tido todas essas ensinamentos, esses exemplos, porque essa troca de experiência que a gente faz aqui, que faz a gente crescer e enxergar talvez até coisas que a gente não tinha visto, não tinha percebido ainda, né? E eu, que às vezes falo muito aqui, viu, gente? Eu aprendo muito com esse pessoal aqui. Vocês não sabem o tanto. Então, eu não sou a dona da razão, não sou melhor do que ninguém, e eu acho que é a troca de experiência que faz a gente crescer e evoluir. Então, vamos agradecer ao nosso Pai por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tchau para vocês. Eu voltando ao assunto, nem toda depressão é fácil de lidar, por exemplo, depressão pós-parto, a mulher tem algumas, viu? Ela não queria estar daquele jeito. E não